Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara Municipal do Rio realiza reunião pública em comemoração aos 160 anos da Caixa Econômica Federal. Vereadores querem criar uma frente parlamentar suprapartidária na Câmara em defesa dos bancos públicos que são responsáveis por milhares de empregos na cidade, no estado e em todo o país. Aumentar os testes e ampliar a vacinação contra a Covid-19. Essas são algumas das metas da Secretaria Municipal de Saúde. A grande estratégia é investir na atenção primária, investir no saúde da família, para ampliar a vacinação e a velocidade de vacinação, investir no saúde da família para ampliar a testagem e o rastreamento de contatos, para que a gente possa diminuir a cadeia de transmissão da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. E tem também o Carnaval Virtual. Lives organizadas por blocos de rua prometem agitar a internet já a partir desse fim de semana. Não saia daí, a gente volta já. Em todos esses anos de enfrentamento da epidemia do HIV, obtivemos muitas conquistas, mas ainda não vencemos. Ainda temos muitos desafios. Um desses desafios é conseguir que as pessoas realizem o diagnóstico em tempo oportuno, ou seja, antes de desenvolver sinais e sintomas da infecção pelo vírus da AIDS. Junto com este, também temos o desafio de lutar contra o estigma e a discriminação que muitas vezes impedem as pessoas de buscar o serviço de saúde, o teste e o tratamento. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS, lembrado no dia 1º de dezembro, é uma oportunidade para reafirmarmos a importância de buscar o diagnóstico, ou seja, fazer o teste anti-HIV. É muito importante a prevenção, utilizando insumos como o preservativo interno feminino, o preservativo masculino e também do direito à PEP, a profilaxia pós-exposição. Se você teve alguma atitude de risco, você pode também procurar centros que darão um tratamento até 72 horas. Eu, como uma pessoa vivendo com HIV e AIDS, nessa condição de igual, faz toda a diferença na minha vida. Faz eu me sentir mais confiante para me relacionar com as pessoas ao meu redor e ter uma qualidade de vida melhor. Isso mostra como é importante todas as pessoas terem acesso ao diagnóstico de uma maneira simples e fácil. Não tenha medo, procure um serviço de saúde na sua cidade e faça o teste. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a intenção de vereadores do Rio de criar uma frente suprapartidária em defesa dos bancos públicos. O assunto foi discutido durante uma reunião que homenageou os 160 anos da Caixa Econômica Federal. Na reunião pública promovida pelo parlamentar Lindbergh Farias em homenagem aos 160 anos da Caixa Econômica Federal, representantes de instituições, sindicatos, associações e da sociedade civil debateram sobre o papel da Caixa Econômica Federal para a sociedade durante todos esses anos de existência e sobre a privatização da agência. Sem banco público não há projeto de desenvolvimento nacional. Eu lembro das crises econômicas recentes que o país enfrentou. Lembro daquela crise de 2009, em que o presidente da República era o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ali, claramente, se não fosse o papel da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES, o Brasil não tinha superado aquela crise econômica. Porque, naquele momento, os bancos privados se recolheram. Foram os bancos públicos que tiveram esse papel de estimular a economia, de oferecer crédito. Então, nesse momento que a gente tem um governo que ataca tanto tudo que é estatal, tudo que é público, e a gente sabe, nós vamos falar sobre isso aqui, dos ataques aos bancos públicos, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, o ataque em especial com essa proposta de abertura de capital das subsidiárias,
da Caixa Econômica Federal? É esse o caminho que eles querem impor para as privatizações? O ataque ao BNDES, o BNDES praticamente não existe. Quero chamar a atenção agora, no meio dessa crise econômica. Essa trajetória da Caixa, de anos, eu diria que se nós chegamos em 2021 com a Caixa ainda pública, quer dizer, ainda não, porque nós vamos manter, né? Porque o desejo desde 2006 do governo Temer, agora do Bolsonaro, é acabar com o banco. Mas se ela chega neste momento íntegra e pública, é fruto de luta dos empregados, da sociedade, dos movimentos, e sua, inclusive, lá no Congresso Nacional, porque se aquele PLS 555, conhecido Estatuto das Estatais, tivesse passado com aquela redação inicial, a Caixa já tinha ido. Nós fazemos a defesa não só da Caixa 100% pública, mas também dos empregados. Porque eu, enquanto empregado do Caixa, e tenho maior orgulho de ser empregado da Caixa, assim como o Raymond também deve ter, enquanto funcionário do Banco do Brasil, nós lutamos pela nossa empresa, pelos processos e pela missão que ela tem na sociedade. Eu participei já de várias reuniões e uma coisa que para mim fica muito marcada enquanto a gente defende as empresas públicas, porque é realmente fato, o que é público é para todos, o que é privado é só para alguns. Enquanto existir desigualdade no nosso país, empresas como a Caixa, Banco do Brasil, BNDES, elas são essenciais. É banco público que investe nas políticas sociais, que realmente diminui a desigualdade no país. O presidente da FENAI, Sérgio Takemoto, destacou que a história de lutas da Caixa caminha junto com a história do país. A gente vai ter que fazer uma grande mobilização. A gente vai ter que fazer uma grande mobilização, porque, como foi dito aqui pelo Lindbergh, pela Rita, né, nós estamos vivendo um período que, apesar da Caixa ter mostrado para toda a população sua importância nessa pandemia, né, atendendo, como a Rita falou, mais de 100 milhões de pessoas, ou seja, metade da população brasileira passou pela Caixa nesse último ano. E, mesmo assim, esse governo trabalha para enfraquecer, trabalha para vender as partes mais lucrativas da Caixa, continua anunciando isso, né, que vai vender seguros, vai vender cartões, vai vender a distribuidora de valores, quer privatizar o banco digital, né, já está abrindo um banco digital, ou seja, tudo isso significa um grande enfraquecimento da Caixa. E o caminho, acho que já foi dado, assim, como a gente já falava lá, quando a gente estava na frente parlamentar, lá, né, do Lindbergh, que precisava mobilizar a população. Né? Só a mobilização dos empregados é importante, é fundamental que os empregados se mobilizam, mas não é suficiente, como foi dito aqui. A gente precisa envolver a população, precisa fazer criação dessas frentes parlamentares, precisamos fazer audiências públicas, como está sendo feito agora, porque só dessa maneira a gente vai conseguir barrar a privatização dos bancos públicos, a das empresas públicas. O representante do Sindicato dos Bancários, José Ferreira, ressaltou a importância do papel dos funcionários da Caixa durante a pandemia e para o cadastro único da população. Ressaltar do papel que o funcionalismo da Caixa, que os empregados da Caixa têm cumprido aí ao longo dessa história, né? Um exemplo concreto foi a criação aí do aplicativo que permitiu o pagamento, né? Então, foi em tempo recorde, foi mostrando que nós... E aí foi num processo em que a Caixa tinha, antes do governo Lula, um processo da sua tecnologia da informação praticamente toda terceirizada, houve um processo de internalização, hoje são empregados da Caixa e que fizeram um esforço aí, para além da sua jornada, aos finais de semana, para dar conta dessa demanda aí. Né? A outra coisa são os nossos colegas que ainda estão na linha de frente no pagamento dos benefícios. Muitos, inclusive, acabaram por adoecer, né? Diante de uma jornada... Nós vimos que a jornada de atendimento dos bancos foi reduzida, mas nós sabemos que na Caixa isso acabou não acontecendo na medida em que dava o horário de encerrar o atendimento e tínhamos centenas ainda de cidadãos para receber o benefício.
Durante a pandemia, a Caixa Econômica Federal atendeu cerca de 120 milhões de brasileiros com crédito habitacional e ficou responsável pelo pagamento do auxílio emergencial em todo o país. A Caixa, em 2015, ela operava em torno de 102 bilhões de reais aqui no estado do Rio. Agora, em 2020, foram apenas 72 bilhões. Isso significou uma redução na ordem de 30%, justamente no momento de pandemia, em que houve uma demanda enorme por crédito, tanto de empresas quanto de pessoas físicas, né? E até seria capaz de compreender essa retração do crédito, não fosse o fato de que os bancos privados subiram operações de crédito em 6% no mesmo período. Então, para mim, fica claro mais uma vez que a defesa do interesse de quem está à frente da Caixa, na verdade, não é o interesse em defesa da Caixa, tampouco do desenvolvimento nacional, mas é a defesa de interesse privado, né? A Caixa deixou de lado a política de menores taxas de crédito que ela tinha, para ceder participação no mercado aos bancos privados, né? Ainda assim, no estado do Rio de Janeiro, hoje, a Caixa responde por aproximadamente 30% da poupança e 81% do crédito imobiliário, né? A gente financiou só aqui no estado do Rio quase 100 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, né, com investimento de mais de 6 bilhões de reais. Né? Então, assim, a Caixa é de suma importância para o Brasil e para o Rio de Janeiro. É por isso que um dos nossos bordões, né, é defender a Caixa é defender o Brasil. Agora, vereadores querem criar uma frente parlamentar suprapartidária na Câmara em defesa dos bancos públicos, que são responsáveis por milhares de empregos na cidade, no estado e em todo o país. Essa frente parlamentar suprapartidária tem o propósito de defender patrimônios financeiros públicos e históricos do país, que acolhe milhares de trabalhadores e milhões de correntistas na cidade do Rio de Janeiro. Também tem o propósito de se contrapor aos programas de reestruturação que ameaçam tanto as trabalhadoras e os trabalhadores com a própria sobrevivência dessas instituições, desativando os serviços fundamentais prestados aos cidadãos e cidadãs cariocas que representamos no parlamento. Defender a Caixa, ao fim e ao cabo, assim como o Rogério disse assim, é claro que o trabalhador é o primeiro a defender seu próprio emprego, mas eu não estou aqui defendendo só o meu emprego, mas também estou defendendo o meu emprego. E nós, como parlamentares municipais, portanto, a gente tem que defender a Caixa como patrimônio do povo brasileiro, mas temos que defender a Caixa enquanto trazemos um pensamento sobre os cidadãos que nós representamos. Esses cidadãos cariocas, se de fato a Caixa se degringolar, a cidade do Rio de Janeiro perde. A gente tem que ter isso muito claro. Então, essa é uma luta que a gente não pode perder de vista. Tem um interesse profundo de acompanhamento dos contratos que foram destruídos, parados, suspensos junto à Caixa Econômica, principalmente em relação ao Minha Casa Minha Vida, ao PAC, aos vários PACs, né? Não só o de mobilidade, mas os logísticos, de infraestrutura urbana, que toca diretamente a vida das favelas. É uma agenda potente aqui que a gente quer articular e contribuir ao longo dos 4 anos de mandato. Então, vida longa à nossa luta, espero que a gente reconstrua esse país e a Caixa e seus profissionais, seus trabalhadores, são peça importante dessa reconstrução. Antes de encerrar, o parlamentar Lindbergh Farias pediu 1 minuto de silêncio em homenagem aos funcionários da Caixa que atuaram na linha de frente durante a pandemia e morreram por conta da Covid. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que a cidade do Rio não tem, no momento, qualquer paciente de Covid-19 à espera de uma vaga na rede pública. Foram mais de 200 leitos para pacientes de Covid-19 abertos pela atual administração. A maioria no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que pela primeira vez atingiu a capacidade instalada de 380 vagas. Atualmente, a cidade conta com 1.557 leitos cadastrados na rede do SUS para o atendimento de pacientes infectados pelo coronavírus. O secretário Daniel Sorães responsabilizou o governo de Marcelo Crivella pela falta de transparência na divulgação do número de leitos disponíveis para a população. A gente criou em 2013 um sistema de monitoramento dos leitos em tempo real, onde cada um pode ver se o leito está ocupado, vazio ou está impedido. E a nossa ideia na época era poder controlar melhor os leitos da cidade do Rio. Felizmente agora, depois de alguns anos, a gente pode disponibilizar esse sistema para toda a sociedade, para todo mundo poder acompanhar em tempo real a quantidade de leitos que estão disponíveis na cidade do Rio. Isso, se tivesse sido aberto antes, talvez tivesse evitado o absurdo que foi abrir hospitais de campanha, tendo 1.200 leitos fechados por falta de recursos humanos na cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente tem a oportunidade de corrigir isso
e poder garantir que todo mundo e toda a sociedade possa acompanhar a abertura de novos leitos e a ocupação de cada hospital da cidade do Rio de Janeiro. Aumentar o número de leitos para reduzir a fila de espera para pacientes infectados pelo coronavírus era um dos desafios da Secretaria de Saúde. Agora, as metas são o aumento da testagem para o diagnóstico de Covid-19 e o avanço da vacinação na capital do estado. Esse primeiro mês de gestão do Eduardo Paes, a gente avançou muito no programa de testagem, no rastreamento de contatos. Também reduzimos aí a fila de espera de pacientes por um leito de Covid-19. Hoje a gente não tem nenhum paciente esperando um leito de Covid-19, com a abertura de 200 novos leitos. E a grande estratégia é investir na atenção primária, investir no saúde da família, para ampliar a vacinação e a velocidade de vacinação, investir no saúde da família para ampliar a testagem e o rastreamento de contatos, para que a gente possa diminuir a cadeia de transmissão da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. E a Rio TV Câmara tem novidades para os telespectadores que acompanham a nossa programação nas redes sociais. A emissora acaba de lançar uma newsletter com as notícias mais relevantes do Legislativo Carioca e informações sobre a programação da Rio TV Câmara. Além disso, o conteúdo do programa Rio TV Debate já pode ser acompanhado em plataformas de áudio, como Spotify e Google Podcast. A gente lembra que a Rio TV Câmara também está no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Você vai ver no próximo bloco. Sem o carnaval de rua, responsáveis por blocos prometem festa para os foliões pela internet. Meu nome é Rogério Martins, eu tenho 65 anos. Em 2017, eu tive uma coceira no olho, eu achava que era conjuntivite. E meu olho começou a ficar cada dia mais vermelho. E eu sofria de dor. Era uma dor insuportável. Nesse ponto aí, eu ainda enxergava. Foi constatada uma bactéria que ela fura o globo do olho. Com questão de um mês, eu fiquei cego. Foi um desastre. Meu hobby é trabalhar. Não tem outra coisa, gosto disso. E eu parei. Fiquei literalmente dentro de casa, sem enxergar. Depois de um ano, eu entrei na fila do banco de olhos, no número 1090. E quando eu desisti, passado um dia, sem mais, sem menos, sou Marcos Rogério, sim, sou eu. Sua córnea chegou. Na quinta-feira eu fui fazer o transplante. O Dr. Rodrigo já estava lá. Quando ele tirou o curativo no dia seguinte, e eu estava olhando assim para ele, que eu vi, ele, nossa, gratidão ao meu doador, que eu não sei quem é, não sei nada. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o importante é falar com a família. A família tem que saber, e num gesto de amor, falou assim, não, eu perco meu filho, mas eu quero que alguma coisa dele continue vivendo. Doe órgãos, converse com a sua família, a vida precisa continuar. Nessa quinta-feira, 4 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Um dos tipos de câncer mais comuns é o do pulmão, e especialistas temem que os sintomas semelhantes aos do coronavírus aumentem a letalidade da doença. Câncer de pulmão e Covid-19. As duas doenças apresentam sintomas respiratórios. Esse é um detalhe desafiador, já que pode aumentar o número de mortes ao provocar um atraso nas consultas e também na realização de exames. Eu converso com o Dr. Carlos Gil Ferreira. Ele é oncologista torácico e presidente do Instituto Oncoclínicas. Dr. Carlos Gil, muito obrigado pela sua presença. É muito importante a gente falar também do câncer de pulmão em um período de pandemia, né? E eu gostaria que o senhor iniciasse essa entrevista fazendo uma relação, né, da questão do câncer de pulmão e da Covid-19, né? Isso pode ter aumentado a letalidade da doença, ou seja, provocando aí um atraso na questão das consultas e realização dos exames?
Obrigado, Sérgio, pela oportunidade e com certeza, tá? Essa é uma grande preocupação da comunidade mundial que lida com pacientes com câncer de pulmão e essa relação entre câncer de pulmão e Covid-19 ela vai em diferentes direções. Vou colocar algumas para você já levantou. Houve, principalmente na primeira etapa da pandemia, um grande retardo no diagnóstico, né? Por quê? Porque os pacientes não se temiam ir ao serviço de saúde quando tinham sintomas. Os próprios serviços de saúde estavam sobrecarregados e ainda estão, né, com pacientes com Covid-19, então houve atraso na realização de exames. E o que é mais importante no câncer de pulmão, né, é uma doença que, quando diagnosticada precocemente, ela é curável, tá? E houve um grande atraso nas cirurgias, que é talvez a única modalidade que realmente cure esses pacientes. Então, o impacto foi muito grande, a gente ainda não teve a oportunidade de mensurar isso, se isso de fato vai ter impacto em termos de controle da doença, sobrevida, mas com certeza isso vai acontecer, né? Existe uma outra relação, essa inversa, que a gente está percebendo, principalmente em países que não fazem o rastreamento para câncer de pulmão. O que é o rastreamento? É quando você tem indivíduos fumantes e esses indivíduos, hoje em países desenvolvidos, eles fazem tomografias periódicas para identificar uma doença precoce. O Brasil ainda não faz, mas o que a gente está observando é que muitos pacientes com Covid-19 que vão às emergências e realizam tomografias de tórax, além do diagnóstico da Covid, da graduação da gravidade da Covid, algumas vezes você identifica nódulos pulmonares que, após uma investigação, acabam sendo concluídos como câncer de pulmão. Então, existe também esse outro lado da relação. Uma pesquisa internacional confirmou que o número de encaminhamento em relação a urgências de câncer de pulmão foi menor do que de todos os outros tipos de câncer, né? Eu só acredito que essa realidade que acontece em outros países também acontece aqui? Ela, no mínimo, igual, se não pior, tá? Esses dados, grande parte deles são de países desenvolvidos. Aqui, com certeza, a gente tem dados, não em relação a câncer de pulmão, não foram quantificados, mas em relação a câncer de mama, uma redução em 84% da realização de mamografias durante o período da pandemia. Então, com certeza, isso aconteceu também em relação ao câncer de pulmão. E o agravante em relação a essa doença, o câncer de pulmão, é que é uma doença de evolução rápida. Então, às vezes, a diferença entre um primeiro sintoma e a doença se tornar grave é de meses, que geralmente foram os meses que os pacientes, por algum motivo, não puderam ter acesso ao sistema de saúde. O fator desafiador dessa questão é que as duas doenças apresentam sintomas respiratórios, né? E podem ser confundidos esses sintomas, é isso? Exato, sua colocação é perfeita, tá? Então, o indivíduo começa a ter, já começa a ter um sintoma respiratório, tá? Houve nesse período da Covid, continua havendo, né, correlação direta entre sintoma respiratório do indivíduo, vai à emergência com sintoma respiratório leve, né? Ele é diagnosticado com Covid e ele passa a acreditar que ele só tem Covid, tá? E quando se ele não realizou uma tomografia, ele pode ter outras doenças associadas. Então, essa relação realmente foi uma confundidora, tá? E um outro fator que é importante é o que também relacionado à semelhança dos sintomas, semelhança porque os mecanismos da doença são semelhantes. Os pacientes com câncer de pulmão em tratamento, tá havendo um outro impacto, e que desenvolvem Covid-19, tendem a ter uma evolução pior, tá? Então, dentre os tipos de câncer, nós realizamos, né, dentro do grupo Oncoclínicas, um grande estudo com pacientes com câncer que tiveram Covid-19 e dos subgrupos que tiveram, na verdade, mais gravidade da Covid-19 e, eventualmente, maior mortalidade, foi justamente daqueles pacientes com câncer de pulmão avançado em tratamento. Bom, relembrando aí a questão dos sintomas, até mesmo para trazer novamente essas informações para o nosso público, tosse persistente, falta de ar, cansaço, né? Falta de energia. Qual o conselho do senhor em relação a esse quadro? Ou seja, como o paciente deve se comportar diante desse quadro? Eu acho que qualquer indivíduo que desenvolva sintomas respiratórios, tá? Sejam pré-existentes que se agravam ou inexistentes que surgem, e que esses sintomas persistem por mais de 2 semanas, deveriam procurar serviço médico, tá? Procurar o seu clínico geral, preferencialmente o seu pneumologista, para que o diagnóstico correto seja feito e a gente não retarde um diagnóstico de câncer de pulmão, caso essa seja a causa desse surgimento de sintoma respiratório. O senhor diria que é preciso muita atenção, porque o paciente que tem o câncer de pulmão, né, em geral, ele tem outras comorbidades?
Com certeza. E eu acho que um fator confundidor nesse sentido é que muitas vezes o paciente tabagista que desenvolve câncer de pulmão, ele também tem enfisema, chamado DPOC. Então ele já tem sintomas respiratórios e ele sofre alguma piora desses sintomas, mudança de padrão, e ele acredita imediatamente ao DPOC, ao enfisema. E, na realidade, ele pode estar existindo com as duas doenças. Então, por isso que essa atenção do paciente e da equipe médica que está tomando conta dele é fundamental. E o nosso assunto agora é carnaval. Tanto a folia nas ruas quanto os desfiles das escolas de samba foram cancelados. Mas isso não significa que não vai ter festa. A data tão esperada vai ser comemorada. É o que garantem os organizadores do projeto Céu na Terra. Eles organizaram 2 lives de carnaval para esse fim de semana. Esse ano não vai rolar carnaval presencial, mas isso não significa que não vai ter festa de Momo. O bloco Céu na Terra, por exemplo, que há 20 anos leva alegria a adultos e crianças pelas ruas de Santa Teresa, organizou 2 lives para o próximo fim de semana. E as datas não foram escolhidas ao acaso, é que seriam os dias de desfile oficial pelo bairro. Essa situação é uma situação muito delicada, a gente sabe disso, né? O momento da pandemia é um momento difícil para todos, principalmente para os artistas, todos que trabalharam e passaram pelo ano de 2020 sabem disso. Então, houve toda uma necessidade de se preparar já para uma possibilidade do carnaval não acontecer, né? Até porque a situação é uma situação delicada, é um momento difícil. Então, nosso trabalho é um trabalho de aglomeração por natureza, né? A gente leva a multidão para as ruas. Então, a gente já pensou, se programou, se organizou para justamente poder fazer um trabalho de qualidade, com organização, com testagem, também é fundamental. Foi a primeira coisa que a gente pensou, foi na testagem de toda a equipe, né? Toda a equipe envolvida, para que a gente planejasse ações online. Então, a atividade remota nossa sempre foi um foco durante o ano de 2020. Então, no próximo fim de semana são 2 lives, uma no sábado, outra no domingo, que seriam justamente os dias de desfile. Pois é. O Céu na Terra, ele tem uma história ligada à rua, né? À ocupação das ruas. A gente sempre trabalhou nas ruas, fazendo teatro de rua e valorizando os folguedos populares da cultura brasileira. Então, essa é a nossa história. Então, é muito difícil, nesse momento, a gente não ocupar as ruas, não estar nas ruas, né? Então, o que a gente pensou? Como a gente tem as 2 saídas do Céu na Terra, no sábado pré e no sábado de carnaval, a gente preparou as lives justamente para poder preencher essa saudade, esse vazio nesses 2 dias. Além disso, a gente também preparou um baile infantil, porque faz parte da nossa história, faz parte da história do Céu na Terra também, pouca gente sabe, né? Mas o Céu na Terra tem um trabalho com muitos educadores, a gente tem um trabalho de arte e educação muito forte. Então, a gente também preparou a matinê para a criançada que está em casa, para uma matinê online, uma fofura, confesso, já não posso falar muita coisa, porque a surpresa é claro, mas muito bonitinha, a gente está preparando também para a criançada, viu? Domingo, vai no domingo. Agora, vocês tiveram toda uma preocupação com os protocolos de segurança, inclusive para gravar tudo isso, para preparar. Ou seja, não entra no estúdio quem não tiver com PCR negativo. Tenso, Mariana, muito tenso, né? Porque, claro, para primar pelo profissionalismo, pela qualidade do trabalho, a primeira coisa que a gente colocou, né, como pauta foi a testagem de toda a equipe, né? Então foi aquela festa quando a gente não teve ninguém positivo, graças. Então todo mundo envolvido no projeto pôde participar e a gente está muito feliz por isso. E olha, a testagem, para você ver o cuidado, a cada ida ao estúdio, a cada dia de ensaio, gravação, enfim, montagem, cenário, tudo, a cada dia uma testagem. Porque a gente sabe da situação tão complicada que está, né? Então a gente tem que realmente se precaver. Agora, dessa vez não vai ter o calor humano do público. Qual é a expectativa para essa apresentação que vai ser tão diferente? Tão importante, mas tão diferente. Pois é exatamente por isso. Foi uma ação coletiva, né? Na verdade, não foi uma ação só do Céu na Terra de decidir pela ação online, pelo trabalho online, né? Pelo carnaval online.
todos os blocos, fanfarras, enfim, as ligas carnavalescas, né, do Rio de Janeiro, todo mundo que trabalha com carnaval de rua pensou com muita clareza, com muita responsabilidade, essa atitude mesmo, de não ocupar as ruas durante o carnaval. Então, pode até parecer paradoxal, né? Justamente as ligas pedindo para a gente não ir para a rua, mas é justamente isso. É uma forma de resistência, é uma forma de ação em prol da cidadania, da sociedade, pensar no coletivo, né? Pensar só em mim ou em você ou no outro, mas pensar em todos, né? Então, foi uma ação coletiva de resistência contra o negacionismo, contra a desinformação, né, infelizmente, a favor da ciência, a favor do conhecimento, da informação correta, clara e objetiva. Então, é duro para a gente, é muito difícil. Então, essas lives, elas terão uma espécie de, eu diria que homenagem a todos os foliões cariocas, brasileiros, a todos os foliões do mundo, né? Então, elas são um carinho, um gesto de carinho, de saudade, é que a gente não pode juntar todo mundo, né? Só no Céu na Terra, pense só, são mais de 100 pessoas. Só no Céu na Terra, Caramba. né? Então, imagina, a gente arrasta multidões, milhares de pessoas, né? Então, é uma forma de juntar todo mundo, né, no coração e poder fazer um trabalho bonito e poder matar a saudade de todos, homenagear nossos artistas maravilhosos, tão coloridos, tão bonitos, que enchem de tanta alegria as ruas, né? Então, é um momento importante também esse carinho no coração de todo mundo. Fundamental. Bianca Leão, muito obrigada pela entrevista. Viva o Céu na Terra, viva o Carnaval. Muito obrigada pelo convite. E a gente convida vocês também a participarem, porque serão dias muito bonitos. Assim, eu acredito que seja um sopro, né, de leveza, de alegria, de juntar o pessoal em casa, a família está em casa, vai lá, afasta o sofá, arrasta o sofá para um cantinho, bota a cadeira para o outro, bota a fantasia, ou dá um glitter lá, uma purpurinada. E há um momento também de né, respirar um pouquinho. Sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Céu azul bem limpinho, a natureza é vista que tem muito de prazer. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.